No dia 23 de maio, os docentes da Universidade Federal do Paraná discutiram as regras gerais para as eleições da reitoria que acontecem em 2012. Uma das propostas apresentadas pela Comissão Paritária de Consulta foi a de paridade qualificada para toda a comunidade universitária. Então, a proposta da comissão é que você tivesse os pesos da categoria equiparados em 1/3, né? Então, isso tanto para estudantes, quanto professores, quanto técnicos. A gente entende que cada categoria tem suas especificidades, então teria um número diferente, né, em termos de mobilização. Então o que a gente fez para tentar equiparar isso foi colocar uma participação mínima de 25% de cada colegiado, para em cima disso a gente ter os pesos iguais, né? Isso numa maneira de garantir que não tivesse de repente uma baixíssima participação, para que isso ocorresse em 1/3 de todo o processo, né? Então com isso a gente buscou equalizar as 3 categorias de uma maneira com que todas tivessem um real peso ao final do processo, né? E esse piso viria justamente para garantir essa participação mínima. Então a proposta era mais ou menos essa. Difere da fórmula anterior, porque a fórmula anterior ela se baseia simplesmente na participação, né? Então não garante esse caráter igualitário para as 3 categorias. É simplesmente numa questão de a categoria que participa mais, ela tem um peso maior. Então a mudança é justamente para tentar proteger as categorias, tentar colocar cada uma delas de uma maneira igual ao longo do processo. Entretanto, os docentes rejeitaram a proposta. Os docentes rejeitaram nesta Assembleia a proposta da paridade qualificada, poderia dizer assim, tendo em vista vários argumentos que foram apresentados no decorrer da discussão. Entre eles, nós estamos num processo de eleição onde os prazos, o arcabouço geral em termos de como será, em termos de prazo, já está colocado. Então, uma parte dos professores argumentou que não é o momento de fazer uma mudança com a regra já em jogo. Um segundo momento é que também a universidade está passando por um processo de estatuinte. Então, assim, nesse sentido de ampliar a participação democrática das 3 categorias, nos pareceu justo que no processo da estatuinte se faça toda essa discussão do processo de eleição, inclusive para o reitor, fora de um contexto eleitoral onde tem-se que decidir de maneira muito assodada. Os professores presentes aprovaram a orientação para que os candidatos que ocupem cargos na instituição se afastem de suas funções um mês antes do primeiro turno. Bom, foi feito um amplo debate dentro da comissão. Nós trabalhamos em linha com a comissão eleitoral do COUN, né, eleita pelo COUN. Nós nos munimos de pareceres jurídicos e chegamos à conclusão de que não é uma decisão muito simples, né, você impor a desincompatibilização para os incumbentes, ou seja, para aqueles que têm cargos na administração da universidade. Então, nesse sentido, nós transformamos a discussão, né, quer dizer, nós encaminhamos na Assembleia para uma recomendação que os candidatos se desincompatibilizem. Claro, seguindo todas as normas internas, todas as leis do país, o regime jurídico único, né? E toda a legislação atinente à matéria, né? Então nós recomendamos fortemente aos candidatos que se desincompatibilizem, mas é uma recomendação e não uma imposição. A Assembleia também aprovou a proposta que a consulta ocorra nos dias 21 e 22 de agosto deste ano. Caso haja mais 2 chapas inscritas, um segundo turno ocorreria nos dias 4 e 5 de setembro entre as 2 melhores colocadas. Os professores eles aprovaram uma proposta de 2 turnos, né, nessa consulta para reitor, justamente porque 2 turnos, né, abre a possibilidade de mais correntes políticas participarem do processo, né. Em eleições de turno único, que cenário que se compõe, né? A chapa vencedora ela pode ganhar uma minoria simples de votos, né? Nesse sentido, quer dizer, a consequência disso é uma polarização, né? E um desestímulo para que as correntes políticas se lancem, porque o eleitor ele tende a votar, quer dizer, a praticar o que a gente chama de voto útil, né? Então, nesse sentido, quando você joga a eleição para um segundo turno, você tem a possibilidade de, num primeiro turno, ter uma pluralidade de candidaturas, de debates, de ideias, né, e assim por diante, de você selecionar as 2 chapas mais votadas, caso nenhuma delas atinja, né, mais de 50% dos votos,
E aí sim, no segundo turno, essas correntes elas se compõem, né, de modo que o candidato eleito necessariamente ele vai ter a maioria absoluta dos votos, né? E de outro lado você permitiu, pelo menos numa fase dos processos, né, com que as correntes de fato se colocassem, né, como protagonistas do processo. Para a PUF-PR, as propostas aprovadas pelos professores da UFPR serão levadas à Comissão Paritária de Consulta, que definirá as normas após as deliberações das assembleias das 3 categorias. Bom, a PUF fica feliz de concluir esse processo, né? É um processo um tanto quanto burocrático e estabelece claramente qual é o encaminhamento que os docentes dão à Comissão Paritária de Consulta. É importante que a comunidade esteja consciente que nós não definimos aqui as regras da consulta. Nós definimos o que vamos encaminhar para a Comissão Paritária, assim como a Comissão Paritária irá ouvir a Assembleia dos Servidores Técnicos Administrativos e a Assembleia dos Estudantes. Eu acho que esse foi o ponto mais importante hoje, termos concluído esse processo em processo de greve, ou seja, temos que levar a categoria, muito mais importante para nós na PUF, sem desmerecer o processo eleitoral, é hoje estarmos discutindo essa forte greve e as reivindicações que temos que fazer junto ao governo federal.